Aquele domingo de manhã começou como tantos outros na vida de Mateus, um jovem de 22 anos que há quase 3 anos lutava contra a hemocromatose, uma doença que faz o corpo absorver ferro em excesso, causando danos aos órgãos. Os médicos haviam dito que, sem tratamento contínuo, seu fígado e coração poderiam falhar. As flebotomias, sessões de retirada de sangue para reduzir o ferro, eram frequentes, e a fraqueza no corpo constante. Mesmo assim, ele não faltava aos cultos. Sua mãe, irmã Clara, sempre dizia: "Filho, se o Senhor Jesus curou leprosos e paralíticos, Ele pode te curar também. Só não podemos desanimar." Naquela manhã, enquanto se arrumava para ir à igreja, Mateus sentiu uma dor aguda no lado direito, perto do fígado. Respirou fundo, pegou a Bíblia e disse baixinho: "Senhor, eu vou mesmo com dor. Não quero faltar ao teu dia." Sua mãe, ao vê-lo pálido, ofereceu-se para ficarem em casa, mas ele respondeu: "Não, mãe. Se eu não for hoje, quando é que vou? Deus sabe das minhas dores." E assim, com fé simples, mas firme, eles partiram para a congregação. O culto começou com o hino Glória a Cristo Jesus e Mateus, mesmo com o corpo fraco, cantou com a voz que tinha. Quando o irmão que presidia pediu para que todos orassem em silêncio, ele fechou os olhos e derramou o coração: "Pai Celestial, o Senhor sabe como eu sofro. Os médicos dizem que não tem cura, mas a tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Se for da tua vontade, me cura, Senhor. Mas se não for, me dá forças para suportar. Em nome de Jesus." Não eram palavras bonitas, eram palavras de um coração quebrantado diante de Deus. Enquanto a congregação orava, uma irmã sentada atrás de Mateus sentiu uma impressão forte no espírito para impor as mãos sobre ele. Era a irmã Maria, uma serva de Deus conhecida por sua vida de oração. Ela não sabia da doença do jovem, mas obedeceu à voz interior. Ao tocar seus ombros, começou a orar em voz baixa, mas cheia de autoridade: "Em nome de Jesus, todo excesso de ferro neste corpo sai agora. Órgãos sejam restaurados. Sangue seja purificado. Glória a Deus." Mateus sentiu algo estranho, como se uma corrente quente percorresse seu corpo. A dor que o incomodava há semanas simplesmente sumiu. O culto seguiu com a leitura de Tiago 5, 14 e 15. "Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará." O irmão que lia fez uma pausa e disse: "Irmãos, Deus não mudou. Ele ainda cura. Não é pela nossa justiça, mas pela sua misericórdia. Quem aqui precisa de um milagre?" Várias mãos se levantaram, e Mateus, com lágrimas nos olhos, também levantou a sua. No final do culto, enquanto os irmãos se cumprimentavam, irmã Maria aproximou-se de Mateus e perguntou: "Filho, o que você tinha?" Ele contou sobre a hemocromatose, os exames, as dores. Ela sorriu e disse: "Glória a Deus. Enquanto eu orava, o Espírito me mostrou que você estava livre. Não duvide não. Deus te curou." Mateus abraçou-a, agradecido, mas ainda com um pouco de dúvida. "Será que foi mesmo, irmã? Às vezes a dor passa por um tempo." Ela respondeu com firmeza: "Deus não faz coisa pela metade. Se ele tirou a dor, tirou a causa." Na segunda-feira, Mateus foi ao médico para um check-up de rotina. O hematologista, ao ver os exames recentes, franziu a testa. "Mateus, seus níveis de ferro estão normais. Não só normais, perfeitos. E seu fígado não mostra mais sinais de sobrecarga. Isso não faz sentido. Você tem feito flebotomias extras?" O jovem balançou a cabeça: "Não, doutor. Só fui ao culto domingo." O médico, incrédulo, revisou os papéis mais uma vez e então olhou para ele. "Bom, continue fazendo o que está fazendo. Não sei explicar, mas seus exames estão ótimos." Mateus saiu do consultório e no corredor caiu de joelhos. Não havia ninguém por perto, mas ele não conseguia conter a gratidão. "Obrigado, meu Deus. Obrigado." Quando chegou em casa, sua mãe já estava orando. Ao ver o filho com os olhos brilhantes, perguntou: "O que foi, Mateus?" Ele mostrou os exames e ela, ao ler, começou a chorar. "Meu filho, Deus ouviu nossas orações. Ele é fiel." Naquela noite a família se reuniu para agradecer. Não houve festa, não houve alarde, só um coração cheio de louvor. O pai, homem de poucas palavras, segurou a Bíblia e leu Salmo 103, 2, 3. "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades." Depois todos se ajoelharam e oraram juntos, agradecendo não só pela cura, mas pela fidelidade de Deus em meio à prova. Nos dias que se seguiram, Mateus testificou na congregação, não com palavras exaltadas, mas com humildade: "Irmãos, eu não merecia essa cura.
Sou só um pecador salvo pela graça. Mas Deus, na sua bondade, me deu mais uma prova de que Ele está vivo. Não foi por minha fé, foi pela fé dele em mim. Muitos irmãos se aproximaram para agradecer a Deus com ele. Um irmão mais velho, que também lutava contra uma doença crônica, segurou de sua mão e disse: "Sua cura me deu mais força para continuar confiante." Deus não esquece de ninguém. Anos se passaram, e Mateus nunca mais teve qualquer sinal da hemocromatose. Os médicos, sem explicação científica, o declararam curado. Ele continuou frequentando os cultos, agora não mais como um doente em busca de milagre, mas como um servo grato. Sempre que podia, ajudava na limpeza da igreja, visitava os enfermos e orava com aqueles que passavam por provas semelhantes às suas. Sua vida se tornou um testemunho silencioso, mas poderoso. Deus não só cura o corpo, mas transforma o coração. Uma tarde, enquanto ajudava a organizar os hinos para o próximo culto, um jovem recém-chegado à congregação aproximou-se dele. "Irmão, eu ouvi falar que o senhor foi curado de uma doença grave. É verdade?" Mateus sorriu e respondeu: "É verdade, irmão. Mas a cura não foi o mais importante. O mais importante foi aprender que mesmo doente, Deus estava comigo. A cura veio quando menos esperei, mas a paz ele já tinha me dado antes." O jovem, com os olhos úmidos, confessou: "Eu também estou doente, irmão. Tenho medo." Mateus colocou a mão em seu ombro e orou com ele ali mesmo, entre os bancos da igreja. Não prometeu cura, mas lembrou: Deus sabe do que precisamos. Confia nele. A história de Mateus não é sobre um milagre isolado. É sobre uma vida entregue, uma família que não desistiu de orar, uma congregação que creu junto, e um Deus que em seu tempo agiu. Não houve propagandas, não houve shows, só a obra silenciosa do Espírito Santo no meio do seu povo. E assim como tantos outros testemunhos na congregação cristã no Brasil, essa história continua sendo contada não para engrandecer homens, mas para que todos saibam: Deus ainda opera, Ele ainda ouve, Ele ainda cura. E enquanto houver irmãos que se reúnam em seu nome, com corações sinceros e mãos estendidas em oração, Ele não deixará de manifestar seu poder, porque a fé não está em sinais, mas aquele que os realiza. E a maior prova não é a cura em si, mas a vida transformada que segue adiante, louvando ao Senhor por cada dia que Ele concede. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 1:8-1. O jovem que conversava com Mateus chamava-se Daniel. Ele tinha apenas 23 anos, mas já carregava a 2 o peso de um diagnóstico que os médicos chamavam de hemocromatose hereditária, uma doença que faz o corpo absorver ferro em excesso, acumulando-o nos órgãos até causar danos graves. O fígado já dava sinais de sobrecarga, e as dores nas articulações o acordavam à noite. Os médicos falavam em flebotomias frequentes, remédios caros e a possibilidade de, com o tempo, o coração também ser afetado. Daniel ouvia tudo aquilo e sentia o medo apertar seu peito como uma mão gelada. "Por que comigo, Senhor?" perguntava em noites de insônia, enquanto sua mãe, ao lado, orava baixinho, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado pelo tempo e pela preocupação. Ele não era de falar muito na igreja. Participava dos cultos, cantava os hinos, ouvia a palavra, mas guardava sua luta para si. Até que naquele domingo, após o culto da manhã, viu Mateus ali, quieto, como se esperasse por alguém. Algo no olhar daquele irmão, uma paz que não condizia com a história de doença que ele ouvirá, o atraiu. E quando Mateus orou com ele, não foram palavras bonitas ou cheias de emoção, mas uma simplicidade que tocou fundo. "Pai, tu conheces o Daniel. Sabes o que ele está passando. Dá-lhe forças para confiar em ti mesmo quando não entender. E se for da tua vontade, toca o seu corpo e restaura a sua saúde. Mas acima de tudo, faz com que ele te conheça mais." Aquela oração não pedia um milagre, pedia a Deus. E isso fez toda a diferença. Nos dias que se seguiram, Daniel começou a notar algo estranho. Não que as dores tivessem sumido de repente, elas ainda vinham, mas agora ele as encarava de outra forma. Antes, cada pontada no corpo era um lembrete do pior. "Vou ficar inválido, meus órgãos vão falhar, sou jovem demais para isso." Mas depois daquela conversa com Mateus, quando a dor vinha, ele fechava os olhos e sussurrava: "Senhor, tu estás aqui também." E era como se uma luz suave iluminasse o escuro do medo. Sua mãe percebeu a mudança. Uma tarde, enquanto preparava o jantar, ela o viu sentado na varanda, a Bíblia aberta no colo, os dedos marcando o Salmo 46. "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." Ela não disse nada, mas no coração, agradeceu a Deus por aquele filho que, mesmo frágil no corpo, começava a se tornar forte na fé. Uma semana depois, Daniel foi ao culto de doutrina. O irmão que ministrava falava sobre a providência divina,
Como Deus cuida até dos passarinhos e muito mais de seus filhos. Enquanto ouvia, Daniel sentiu algo que não sentia há meses: esperança. Não uma esperança vaga, como um desejo jogado ao vento, mas uma certeza quieta, como uma semente plantada na terra boa. Após a reunião, ele se aproximou do irmão mais velho da congregação, um homem de cabelos brancos e mãos calejadas pelo trabalho, conhecido por sua vida de oração. Irmão João, o Senhor pode orar por mim? Tenho uma doença e às vezes o medo me vence. O velho servo de Deus não fez perguntas desnecessárias. Apenas assentiu, colocou a mão sobre a cabeça de Daniel e orou com uma autoridade que só vem de quem anda com Deus há décadas. Senhor Jesus, tu que saraste os enfermos quando estavas na terra, olha para este jovem. Não pelo que ele merece, mas pela tua graça, estende a tua mão sobre ele. E se for do teu agrado, faz com que esta doença não tenha poder sobre a vida que tu compraste com teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Daniel saiu dali com os olhos cheios d'água, mas o coração leve. Nos dias seguintes continuou indo aos cultos, mesmo quando as dores pioravam. Uma noite, durante a oração da ceia, enquanto os irmãos se ajoelhavam, ele sentiu algo diferente. Não foi um calor, não foi um arrepio, foi como se uma presença invisível o envolvesse, e uma voz suave, não audível mas real lhe dissesse: confia em mim. Ele não contou a ninguém na hora, mas guardou aquilo no coração. Naquela mesma semana, marcou uma consulta para repetir os exames. O médico, um homem sério e pouco dado a emoções, olhou os resultados, franziu a testa e olhou de novo. Isso não faz sentido, murmurou. Seus níveis de ferro estão normais. O fígado não mostra mais sinais de sobrecarga. Como isso é possível? Daniel sorriu. Deus é bom, doutor. Ele cuida de nós. Quando voltou para casa, não gritou, não pulou de alegria. Sentou-se no sofá, pegou a Bíblia e leu o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então chorou, não de alívio mas de gratidão, porque entendia que aquele milagre não era só para ele, era um sinal de que Deus ouve, que Deus age, que Deus se importa. Naquela noite no culto de oração, quando os irmãos cantavam grande é o Senhor e digno de ser louvado, Daniel se levantou e com voz trêmula deu o seu testemunho. Não falando de si, mas de Deus. Irmãos, eu vim aqui hoje para dizer que o nosso Deus é fiel. Não porque ele me curou, embora tenha feito isso, mas porque mesmo quando eu tinha medo, ele estava comigo. Mesmo quando eu duvidei, ele não me deixou. Se há alguém aqui passando por provação, não desanime. Deus conhece o seu nome. Ele conhece a sua dor. E no seu tempo ele vai agir. O culto terminou tarde naquela noite. Muitos irmãos se aproximaram de Daniel para abraçá-lo, para orar com ele, para agradecer a Deus. Entre eles estava uma senhora idosa, viúva, que há anos lutava contra um problema nos rins. Ela segurou a mão dele e disse: filho, o seu testemunho me deu forças. Vou orar como você orou, com fé, mas também com entrega. Daniel sorriu e respondeu: não é a minha fé, irmã. É a fé dele em nós. Deus só pede que confiemos. E assim, naquela pequena congregação, mais uma história de fé foi escrita não com palavras bonitas, mas com lágrimas, orações e a certeza de que quando o povo de Deus se une, o céu se move. Nos meses que se seguiram, Daniel não esqueceu a lição. Continuou indo às consultas, mas agora com um propósito: levar a palavra de Deus aos médicos, enfermeiros, outros pacientes. Não de forma invasiva, mas com um sorriso, uma palavra de ânimo, um convite para o culto. Se Deus fez isso por mim, pode fazer por você também, dizia sem pressa, sem imposição. E muitos ouviram. Alguns vieram aos cultos. Outros não, mas guardaram no coração a esperança que viram nos olhos daquele jovem. Mateus, que havia sido instrumento na vida de Daniel, agora ouvia crescer na fé e se alegrava em silêncio. Certa vez, depois de um culto, os dois ficaram conversando no pátio da igreja. Irmão Mateus, eu pensava que a cura era o fim da história. Mas agora vejo que era só o começo, disse Daniel. Mateus assentiu. Deus não nos cura para que voltemos à vida de antes. Ele nos cura, ou nos sustenta na doença, para que a nossa vida seja um testemunho dele. O milagre não é o ponto final, é a porta para algo maior. Daniel entendeu. E assim, lado a lado, aqueles dois irmãos, um que havia sido curado de uma doença no sangue, outro que aprenderá a viver com a doença sem deixar que ela definisse sua fé, continuaram servindo a Deus não por causa dos milagres, mas por causa daquele que os faz. E a história não terminou ali, porque na congregação cristã no Brasil, todos os dias em algum lugar, um irmão ou uma irmã está ajoelhado, orando. Uma mãe está intercedendo pelo filho doente.
Um jovem está lutando contra o medo, mas se apegando à promessa. Um idoso está lendo a Bíblia com lágrimas nos olhos, agradecendo por mais um dia de vida. E Deus, fiel como sempre, ouve. Às vezes a resposta vem como uma cura repentina, outras vezes como a força para suportar, mas sempre vem, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E enquanto houver irmãos que se reúnam em seu nome, com corações humildes e mãos levantadas em adoração, Deus não deixará de se manifestar. Não com alarde, não com espetáculo, mas da maneira que sempre agiu, no silencioso poder da oração, na fidelidade daqueles que não desistem, e na graça que transforma vidas. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. 1 Crônicas 16h34. E assim, a obra continua. No domingo seguinte, o culto estava cheio como sempre. O salão de madeira com suas janelas altas e o som do órgão ecoando suave, era o lugar onde muitos corações se encontravam com Deus. Daniel, agora sem as marcas da doença no rosto, sentou-se ao lado de Mateus, que trazia consigo o mesmo soro que levava há anos, mas com um brilho nos olhos que só quem confia em Deus pode ter. Enquanto os irmãos cantavam o hino, "Oh, que amor incomparável", Daniel sentiu uma emoção tão forte que as lágrimas vieram sem aviso. Não eram lágrimas de alívio pela cura, mas de gratidão por entender que mesmo nos dias mais escuros, Deus nunca o havia abandonado. Naquela mesma reunião, no fundo do salão, uma irmã chamada Ana clamava em silêncio. Seu filho, Lucas, de apenas 10 anos, havia sido diagnosticado com uma doença rara nos rins. Os médicos falavam em transplantes, em listas de espera, em probabilidades. Mas Ana não olhava para as estatísticas. Ela olhava para o altar. Todas as noites, antes de dormir, colocava as mãos sobre a cabeça do menino e orava: Senhor, tu que formaste este corpo, que conheces cada veia, cada órgão, cada necessidade, toca no meu filho. Não pelo que merecemos, mas pela tua grande misericórdia. E ali no culto, enquanto os irmãos cantavam, ela sentiu uma paz tão profunda que soube: Deus já estava agindo. Na semana seguinte, durante a reunião de oração, um irmão chamado João se levantou para dar um testemunho. Ele era um homem simples trabalhador, que há anos lutava contra uma depressão que o deixava acamado por dias. Irmãos, disse com voz trêmula, eu não vim aqui dizer que estou curado. Vim dizer que mesmo quando as trevas pareciam me sufocar, Deus me deu forças para me levantar hoje e vir até aqui. Ontem eu não tinha ânimo nem para ler a Bíblia. Mas de manhã abri ao acaso e li em Salmos. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. E algo mudou dentro de mim. Não foi um milagre barulhento, mas foi Deus falando comigo. E hoje estou aqui. Muitos irmãos choraram ao ouvir. Não era uma cura instantânea, mas era a prova de que Deus não desampara os seus. Enquanto isso, em outra cidade, a irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos e mãos marcadas pelo trabalho, contava a uma jovem como Deus a havia livrado de um acidente anos antes. Eu estava voltando da reunião de tarde, e um carro perdeu o controle vindo na minha direção. Não tive tempo de pensar, só de fechar os olhos e dizer: Senhor, nas tuas mãos. Quando abri os olhos, o carro havia parado a centímetros de mim. O motorista, tremendo, me perguntou como eu não tinha sido atingida. Eu só pude dizer: Deus me guardou. A jovem, que passava por uma fase de dúvidas, ouviu aquilo e sentiu o coração arder. Se Deus cuidava assim de uma irmã idosa, por que não cuidaria dela também? No culto de ação de graças daquele mês, Daniel foi chamado para dar seu testemunho. Ele subiu ao púlpito com a Bíblia na mão e começou a ler em Tiago: Alguém entre vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Então, com voz firme, contou como os irmãos haviam orado por ele, como a doença havia sumido dos exames, como os médicos não encontravam explicação. Mas ele não parou por aí. Irmãos, a cura é uma bênção, mas o maior milagre não foi sarar. Foi aprender que, mesmo doente, eu ainda era útil ao Senhor. Que a minha fraqueza era o lugar onde a força dele se aperfeiçoava. Muitos assentiram, porque na CCB, os testemunhos não são só de curas, mas de vidas transformadas. Naquela mesma noite, depois do culto, um casal jovem se aproximou de Daniel. A esposa, com os olhos vermelhos de chorar, segurou sua mão e disse: Irmão, nós oramos tanto pelo nosso bebê. Os médicos disseram que ele não sobreviveria. Mas hoje, depois de ouvir seu testemunho, sentimos que Deus nos deu uma palavra. Vamos continuar orando. Daniel abraçou os dois e orou com eles ali mesmo, no pátio da igreja, sob o céu estrelado. Não havia promessas vazias, só a certeza de que Deus ouve e age no seu tempo. Dias depois, Mateus recebeu uma ligação.
Era um irmão da congregação vizinha, contando que uma irmã havia sonhado com um versículo para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Mateus sorriu. Não era a primeira vez que Deus usava sonhos para confortar os seus. Ele lembrou de quando, anos antes, uma irmã havia sonhado com ele recebendo uma Bíblia aberta em Salmos 23, justamente quando estava prestes a desanimar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqueles sonhos não eram coincidência. Eram Deus falando, de maneira quietinha, para quem tinha ouvidos para ouvir. Enquanto isso, no interior de São Paulo, um irmão chamado Pedro enfrentava uma batalha diferente. Seu negócio estava falindo, as dívidas aumentavam, e a vergonha de não conseguir sustentar a família o consumia. Uma noite, depois de um culto, o presbítero o chamou e disse: irmão, Deus não se esqueceu de você. Lembra do milagre da multiplicação dos pães? Jesus não deu o pão só para saciar a fome. Ele deu para mostrar que quando entregamos o pouco que temos a Ele, Ele abençoa. Pedro chorou. Não era uma solução mágica, mas era uma palavra que o fez levantar no dia seguinte e buscar trabalho com fé. Uma semana depois, um antigo cliente, que ele nem lembrava mais, apareceu com uma proposta que mudou tudo. Deus proveu, ele disse aos irmãos no culto seguinte, não porque eu merecia, mas porque Ele é fiel. E assim, a cada reunião, a cada oração, a cada testemunho, a fé dos irmãos era fortalecida. Não porque as dificuldades desapareciam e muitas vezes elas permaneciam, mas porque no meio delas Deus se fazia presente. Às vezes como um raio de sol depois da tempestade. Outras vezes como uma voz suave no coração: não temas porque eu sou contigo. Certa manhã, enquanto Daniel lia a Bíblia, encontrou um versículo que marcou seu coração: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueças nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, 2, 3. Ele fechou os olhos e agradeceu. Não só pela cura, mas por cada dia, por cada irmão que orou por ele, por cada palavra de ânimo que recebeu. Porque na CCB, os milagres não são só coisas grandiosas que acontecem de repente. São as pequenas graças do dia a dia, o pão que não falta, a doença que não vence, a paz que chega quando o medo bate à porta. E a obra continua. Porque Deus não muda. Ele ainda cura, ainda sustenta, ainda fala. E enquanto houver irmãos que se ajoelhem, que abram a Bíblia, que cantem com fé, Ele não deixará de se manifestar. Não do jeito que o mundo espera, mas do jeito que só Ele sabe, com amor, com paciência, com um poder que não precisa de holofotes para ser real. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecer os seus feitos entre os povos. Cantai-lhe, cantai salmos a Ele, falai de todas as suas maravilhas. 1 Crônicas 16, 8, 9. E assim, de geração em geração, os testemunhos se multiplicam. Porque a fé não é uma teoria, é uma vida. Uma vida que mesmo nas provas não deixa de louvar.